Estamos de volta com esse programa hoje falando sobre o diabetes. Amanhã, dia 14 de novembro, é dia de prevenção do diabetes, Dr. Luiz. Por isso, a gente quer entender a doença, que é silenciosa. A gente vai falar um pouquinho de sintomas agora. Mas antes, você tá vendo aí, Dr. Luiz, né? Ele é da Sou Saúde. Vai lá no Instagram, @SouSaúde, para você saber mais sobre como cuidar do seu estilo de vida. E, Dr. Luiz, eu queria saber, assim, dos tipos. Vamos falar rapidamente sobre os tipos. Você terminou o bloco anterior falando sobre o tipo 1. Sim. Existem vários tipos de diabetes, Teru, alguns mais conhecidos e outros menos conhecidos. O tipo 1, a gente vai colocar aí na tela para você ver, ele é um tipo de diabetes que ocorre em pessoas jovens. Estou falando de crianças. Então ele é muito precoce e ele é causado por uma doença autoimune, ou seja, a imunidade, por um erro, destrói o pâncreas, que é o órgão que produz a insulina. Então, desde muito jovenzinho, essa criança, esse adolescente, ele vai precisar, Teru, do uso da insulina na forma injetável, porque ele não produz mais. Então, ele vai precisar usar a insulina desde pequeno. E tem risco de fazer hipoglicemia, porque... Tem, especialmente se ele, por exemplo, ele usou a insulina numa dose muito alta, ou se ele usou a insulina e por algum motivo pulou alguma refeição, aí você vai ter a insulina baixando a glicose, mas a pessoa não comeu nada. Então tem o risco da hipoglicemia, que é quando a glicose baixa muito. E que sintomas a pessoa vai ter? Ela vai ter tremores, ela vai ter suor frio, ela vai ter falta de energia, pode também ficar com uma sensação de desmaio, às vezes até o cérebro, Teru, não funciona direito, a pessoa não sabe o que está fazendo, não sabe onde está. Confusão. Né? Confusão mental, pode ser bem grave essa hipoglicemia. E crianças, né, talvez vão apresentar sintomas menos característicos, vão ficar mais quietinhas, mais caladinhas, né, e não vão corresponder aos estímulos ali. Então tem que ficar atento. Próximo tipo, Dr. Luiz. O próximo é o tipo 2, Teru. O tipo 2, você está vendo aí na sua tela, ele é um tipo que ocorre em pessoas mais maduras e ele vai se desenvolvendo de forma gradual. Então, Teru, é aquela pessoa com 40, 45 anos que por má alimentação, falta de exercício, estresse, um sono inadequado, ela foi ganhando peso, o médico falou que ela estava com pré-diabetes e aí daqui a pouco ela vira diabetes, ou seja, aquele pré-diabetes se transforma em diabetes. E o problema, Teru, no diabetes tipo 2, que eu vou mostrar aqui na nossa célula, é o problema da resistência à insulina. Então, nesse caso, eu tenho a insulina, o pâncreas produz, só que a insulina, ela se liga na célula e a portinha está emperrada, Teru. A portinha não abre. Aí o pâncreas vai lá e produz mais uma insulina. E aí a portinha ainda não abriu, a glicose não está conseguindo entrar. Ela está tentando, mas ela não está conseguindo não consegue. entrar. Aí o pâncreas insiste, produz mais ainda, aí consegue abrir. Então esse processo a gente chama de resistência à insulina. Ou seja, eu produzo a insulina, só que ela não está fazendo o efeito. Eu preciso de muita insulina para que a glicose consiga entrar na célula. E isso vai sobrecarregar quem produz a insulina, por exemplo, que está tendo que fazer hora extra? O pâncreas está trabalhando 24 horas por dia, está trabalhando hora extra e vai chegar um momento que ele vai cansar, que ele vai pendurar as chuteiras, vai se aposentar e aí a pessoa não consegue mais produzir. Que essa portinha pode emperrar, Dr. Luiz? Sabe por quê, Teru? Pela gordura. Agora, lembra que eu falei no primeiro bloco que o excesso de peso causava esse diabetes tipo 2? Então imagina o seguinte, a pessoa ela está comendo demais, ela está gastando pouca energia e ela vai engordando, vai engordando. Então ela acumula pneuzinho aqui na barriga, no bumbum, na coxa, ela vai engordando no corpo todo. E aí o que acontece? Eu queria que você pensasse da seguinte forma. O corpo tem uma quantidade de vagas de garagem para armazenar gordura. É como quando você vai num shopping center ou você vai numa loja que tem lá um estacionamento. Então imagina que todos os carros agora foram estacionados e o estacionamento está lotado. O que começa a acontecer geralmente nessa situação? Não tem aquelas pessoas que começam a estacionar em local proibido? Deixa na frente, Teru,
de uma vaga de deficiente, coloca na vaga do idoso, estaciona em cima da calçada, tranca um outro carro. Por quê? O estacionamento está lotado e mais carros chegaram. Agora vamos pensar no seu corpo. Você tem uma quantidade de gordura que você consegue armazenar. Só que você já lotou esse estacionamento de gordura aqui nos seus pneuzinhos, mas você continuou comendo os alimentos que a gente mostrou na mesa antes, as gorduras, aqueles alimentos muito doces. Está chegando mais gordura e o que o corpo começa a fazer? Ele começa a armazenar essa gordura em locais onde não deveria, no fígado. Por isso, Teru, que surge a gordura no fígado. Sabia que agora existe a gordura no pâncreas também? Tem pessoas que começam a acumular gordura dentro do pâncreas. E um outro local é a gordura dentro do músculo. Porque, para pensar, o corpo tem um problema. Ele tem que colocar gordura em algum lugar, mas ele não tem mais espaço, não tem mais vaga de garagem. Então, o que ele faz? Ele olha para o músculo e pensa assim, esse músculo aqui não está fazendo muita coisa, ele não está sendo muito utilizado, essa pessoa não faz esportes, ela só fica sentada, só fica deitada, então eu vou usar o músculo como estacionamento de gordura. E aí, Teru, sabe o que o corpo faz? Começa a pegar a gordura em excesso e jogar dentro da célula. Agora vamos para essa célula aqui de novo, ó. Imagina que essa célula está cheia de gordura dentro. Aí a glicose chega para tentar entrar e a gordura fala assim para ela, não preciso de energia, eu estou cheio de gordura aqui dentro. Aí a glicose fala, não, mas eu quero entrar. Aí a insulina vem e se liga lá na célula. E a célula fala assim, estou cheio de gordura, não preciso de glicose. E aí você tem que precisar de muita insistência da insulina para a portinha abrir e a glicose entrar. Então, Teru, é o excesso de gordura no nosso corpo. Então, embora ela esteja cheia de gordura, a pessoa ainda se sente sem energia para realizar uma atividade física ou disposição para estudar, porque a energia não está dentro dela, ela está só bloqueada. Exatamente. A célula está sendo bloqueada, a glicose não está conseguindo entrar. Teru, é o que a gente chama de fome oculta. A pessoa, ela acabou de comer, mas ela está sempre com fome. Por quê? Porque ela está dando para a célula só calorias que a gente chama de vazias, gordura e açúcar, e a célula está faltando vitaminas, minerais e uma série de outros componentes que ela precisa. Ai, essas ilustrações foram excelentes e talvez você esteja assim, se identificando com isso que o Dr. Luiz acabou de trazer aqui. Tem mais um tipo aqui de diabetes que é situacional, Dr. Luiz, que é a gestante que pode desenvolver o diabetes. Exatamente. Aí nesse caso, Teru, é por uma combinação de fatores. Primeiro, alterações hormonais que ocorrem durante a gravidez. Então você tem o aumento do nível de glicose porque os hormônios da gestação eles estão bloqueando o trabalho efetivo da insulina e também a gestante começa a ganhar peso, né? Normalmente do segundo para o terceiro trimestre. Então lá pela 25ª, 30ª semana, nesse período, ela tem um risco de desenvolver o diabetes do tipo gestacional. Então é muito importante, você que está grávida, fazer o seu pré-natal direitinho e a sua médica, o seu médico vai pedir para você o exame da glicose por volta aí da 26ª, 28ª semana para ver se você não está correndo o risco de desenvolver o diabetes na gestação. Tem risco para a mãe, risco para o bebê, isso precisa ser acompanhado direitinho, tá? Ainda tem mais dois tipos bem raros de diabetes, Dr. Luiz, que eu queria trazer rapidamente aqui. Sim. Só para o nosso telespectador conhecer, existe uma diabetes chamada de MOD, que é uma diabetes relacionada à genética. Então, normalmente, nesse diabetes, Teru, o corpo ou não consegue produzir a insulina, ou o pâncreas produz a insulina, mas ela não consegue sair do pâncreas para chegar nas células, ou a insulina chega lá na célula, mas tem um problema naquele receptor, sabe? No clipezinho aqui, ó. Ela não tem onde se conectar. Tá. Então você vai ter ali um tipo de diabetes mais raro. E nós temos também o LADA, que é um tipo de diabetes também mais raro, que ocorre em pessoas adultas, mais velhas,
mas também por uma destruição autoimune do pâncreas. Então ele é parecido com o diabetes tipo 1, aquele da criança, só que ele acontece de forma mais gradual numa pessoa adulta que talvez até seja magrinha. Casos mais raros, mas que também merecem atenção, merecem o ataque aqui ou a sua ação aí para resolver. Porque o diabetes pode complicar, doutor Luiz. Pode e a gente muito. não está falando só de energia, só de engordar, a gente está falando de prejuízos mais integrais aqui, né? Sim, e esses prejuízos surgem, Teru, desse excesso de glicose que fica na circulação. A gente falou muito que a glicose não entra dentro da célula, então ela sobra no sangue. E quando ela sobra no sangue, ela fica muito elevada por muito tempo e isso vai lesionando, vai danificando os nossos órgãos, trazendo as complicações do diabetes. Vamos olhar aqui o nosso modelo, a Alê está aqui. E eu queria que você apontasse, doutor Luiz, quais seriam os órgãos de maior impacto? Teru, vou começar de cima, tá? A gente tem o cérebro. Eu já falei aqui no programa numa outra vez que o Alzheimer hoje está sendo chamado de diabetes tipo 3, não é? Porque esses problemas de gerenciamento da glicose no cérebro podem levar a demências, podem levar a problemas neurológicos. Um outro ponto muito importante, Teru, é a visão. O diabetes é a causa de cegueira mais comum do mundo, Teru. Que pena. Porque esse excesso de açúcar, ele vai lesionando aqui o olho, a pessoa vai perdendo a visão e ela pode ficar cega se o diabetes não estiver sob controle. Então quer dizer que esse açúcar circulante aqui, ele acaba sendo inflamatório, doutor Luiz? Isso, ele vai inflamando e ele vai danificando. Ele é como se ele funcionaria como um radical livre. Por onde ele passa, ele vai trazendo danos às nossas células. O que mais que pode sofrer com diabetes descompensado? O coração, né, Teru? As coronárias, ó. As coronárias sofrem, pode entupir as coronárias, aqui nas artérias, aqui nas carótidas, né? Aquelas artérias do lado aqui do pescoço. Esse excesso de açúcar, ele joga no mesmo time do colesterol e ele vai entupindo as nossas artérias, podendo levar a um infarto. E aqui no cérebro, além do Alzheimer, também pode dar os derrames, Teru. Pensei nisso. O AVC também pode ser um problema. A gente também tem, ó, o nosso fígado, que vai ficar aqui cheio de gordura. Cheio de gordura no fígado, né? E essa gordura no fígado pode levar a uma inflamação e uma cirrose. E os rins? Os rins também são bem impactados com diabetes descompensado. Os rins estão mais escondidinhos aqui. Vamos ver se a gente tira o fígado para a gente encontrar o rim, ó. Ele está aqui no cantinho, ó. Aqui o rim, aqui atrás, ó. Os rins também sofrem, a pessoa pode ter a insuficiência renal. Ela vai perdendo o funcionamento dos rins e ela pode, lá na frente, precisar de uma diálise quando o rim para de funcionar. A gente não está com o corpo do Alê completo aqui, mas a gente tem aqui canais de circulação que vão levar para as pernas. Isso, vamos... E para os pés, para as extremidades dos membros, doutor Luiz. Vou colocar aqui, porque se esses vasos sanguíneos vão entupindo, é muito comum que a pessoa tenha o pé diabético. Falta sangue, falta circulação nos pés, o sangue não chega. E se o sangue não chega, falta oxigênio, falta vitaminas, falta os minerais e as células começam a morrer, Teru, de fome, literalmente morrer de fome. Então aquela pessoa que começa a perder a sensibilidade, ela bate o pé, machuca, faz um corte, não cicatriza, porque não chega o sangue com os nutrientes para fazer a cicatrização. E ela começa a ter uma série de problemas também, sabe aonde? Eu vou colocar aqui, ó, na pele, tá? Mas são nos nervos. A gente chama isso de neuropatia, mais comum nas pontas dos dedos dos pés e das mãos. Então a pessoa começa a ficar com formigamentos, com perda da sensibilidade nas pontinhas dos dedos das mãos e dos pés. Tudo isso por esse excesso de açúcar no sangue por um período prolongado.
Agora é o seguinte, gente, já que é uma doença silenciosa, a gente precisa ficar atento àquilo que é fator de risco. O Dr. Luiz trouxe várias coisas Sim. aqui. Vamos trazer na tela rapidinho, só para dar uma passada com você. Bom, as complicações, né, seriam problemas na saúde a longo prazo, doenças cardíacas, Isso. danos nos rins, visão, neuropatia, o Dr. Luiz trouxe aqui. Temos mais? Temos mais. Ah, não, fatores de risco, Dr. Luiz? Exato. Então, nós temos a genética. Se você tem pai ou mãe diabéticos, você tem um risco maior para ter a doença. Como eu falei, a obesidade é um fator extremamente importante. A pessoa que está com diabetes, para ela perder peso, é fundamental. E essa obesidade normalmente vem da onde? De uma vida pouco ativa e de uma alimentação ruim, com excesso de gordura, com excesso de açúcar, com excesso de calorias de uma forma geral, que vai favorecendo o ganho de peso. Vamos ver o que é que pode indicar que você esteja com diabetes. E, Dr. Luiz, quando a gente fala que é silenciosa, esses sintomas indicam já um diabetes mais avançado. Isso aí normalmente é quando está descompensado, né? Então, assim, se tem excesso de glicose no sangue, o corpo vai tentar eliminar essa glicose. Por onde? Às vezes através da urina, Teru. Então, o corpo faz muito xixi para jogar essa glicose para fora, e como você perde muita água, você fica com muita sede, fica com desidratação, né? E como a glicose não consegue entrar dentro das células, você fica com fadiga, com cansaço, e até tem gente que perde peso, Teru, porque não está conseguindo aproveitar as calorias que está consumindo. Você explicou isso aqui muito bem usando Sim. essa célula aqui que a gente trouxe. Agora, Dr. Luiz, hoje é prevenção. A gente explicou aqui todo esse universo do diabetes para que você entendesse o problema na real. Se eu não entendo o problema, se eu não entendo a gravidade, os riscos, eu acabo meio que tendendo a só conviver com esse problema, doutor Luiz. Sim. Já que eu não sinto necessariamente todos os prejuízos de uma vez. Claro, porque é uma doença, Teru, de longa duração. Então, essas complicações que a gente falou, elas não vão surgir da noite para o dia. Elas surgem aos poucos. Às vezes pode demorar 10, 15, 20 anos, só que uma vez que elas se desenvolvem, aí é tarde demais. O seu rim não volta a funcionar, a sua visão não vai ser recuperada. Se você está com os dedos todos formigando, normalmente é muito difícil de tratar, porque é uma doença que pode trazer consequências irreversíveis, Teru. Hoje é o dia. Hoje é o dia de entender o problema e de atacar ele do jeito certo. Diagnóstico precoce é importante? Sim. Ele é feito em laboratório? Como é que é? Toda pessoa, vou dizer assim, acima de 40 anos, está em mais risco de ter diabetes, deveria fazer um check-up anualmente e fazer a dosagem da glicose em jejum. E o médico vai orientar. Se a sua glicose está aumentando, né, o normal da glicose é entre 70 e 99 quando você está em jejum. Se ela está entre 100 e 125, a gente chama de pré-diabetes. E se ela está acima de 125, em mais de uma ocasião, você estando em jejum, já significa que é um diabetes. Agora, faz mais de 15 anos que você lida com pacientes diabéticos e que tem buscado no estilo de vida, Dr. Luiz, a melhor abordagem, a mais completa para prevenir e tratar o diabetes. Sim. Como é que água, ar puro, temperança, confiança em Deus, descanso fazem diferença nessa abordagem? Porque a alimentação e atividade física, eu acho que todos os médicos vão recomendar. Sim. Teru, na verdade a gente sabe que o diabetes é uma doença causada por um estilo de vida inadequado. E estilo de vida não é só comida e exercício. O estilo de vida envolve uma série de outros fatores, todos os 8 remédios naturais que nós falamos aqui. Então, por exemplo, a exposição solar produz a vitamina D. E a vitamina D é uma importante vitamina no controle de todo o nosso metabolismo, inclusive no metabolismo de açúcar. Beber água é fundamental para manter o seu corpo hidratado e também para ajudar você a sentir menos fome, porque muitas vezes a gente confunde fome com sede. Quando você, na verdade, precisava de água, você foi lá e foi comer alimentos e isso vai favorecer o ganho de peso.
Temos também, Teru, o repouso. O repouso é um dos 8 remédios. E quando a gente dorme bem, a gente regula o nosso metabolismo. No dia seguinte, a gente tem mais vontade de fazer exercício físico e também nós temos um melhor controle alimentar. E é interessante que vários desses aspectos aqui dos 8 remédios, por exemplo, o repouso, quando eu estou por anos talvez dormindo mal, dormindo escassamente, provavelmente eu vou bagunçar os sistemas internos aqui, incluindo a imunidade, Dr. Luiz. Exatamente, Teru. Então, não é só o que eu como ou o exercício que eu faço, mas todos esses pilares são importantes. A confiança em Deus, como é que ela atua? Diminuindo a nossa ansiedade, ajudando a você a lidar com o seu estresse, ajudando você a lidar com problemas de formas mais saudáveis. Porque às vezes a gente passa por desafios, por problemas, por fontes de estresse. E se você não tem Deus, talvez você busque apoio na bebida alcoólica, em comer em excesso, né? Você vai focar toda essa ansiedade em alimentos gordurosos, alimentos cheios de açúcar. Isso vai influenciar também o seu risco de diabetes. Então eu preciso pensar no conjunto, porque se eu me alimento bem, Dr. Luiz, e até durmo bem, bebo bastante água, mas se eu não estou sabendo lidar com o meu estresse, eu posso estar um pré-diabético, certo? Exatamente, Teru. Tem muitas pessoas que falam que quando estão muito estressadas, a glicose sobe. Isso é verdade. Altera o exame. Altera o exame sim, porque durante o estresse, o corpo se prepara para uma emergência. E numa emergência a gente precisa de energia, então ele libera glicose dos depósitos e a glicose vai aumentar quando a gente está muito estressado. Olha que interessante, Deus fez o nosso corpo de maneira sábia e talvez alguns mecanismos ativados, Dr. Luiz, sejam por causa de uma vida exagerada ou uma vida sem muitas regras, que está dando sinais de que precisa entrar nos trilhos novamente, não é? Exatamente, Teru. Quando você descobre um pré-diabetes, por exemplo, isso é um convite a uma mudança do seu estilo de vida. Se você acabou de ser diagnosticado com diabetes do tipo 2, você que está aí com 40, 50 anos acima do peso, você tem uma oportunidade de fazer mudanças. E tem estudos que comprovam que se você perder peso, especialmente uma boa quantidade de peso, você tem chance de controlar o diabetes sem medicamentos e talvez até de reverter a doença e deixar de ser um diabético. Gente, quando o Dr. Luiz fala disso, ele fala não só pela pesquisa científica, pelos achados, né, mundiais, mas ele fala também porque você já viu pessoas entrando num programa de mudança do estilo de vida e em poucas semanas os resultados já começaram a aparecer de maneira miraculosa, Dr. Luiz. Eu vi dezenas de casos de diabéticos recém-diagnosticados que mudaram o estilo de vida, ou seja, corrigiram a causa do problema e deixaram de ser diabéticos. Então eu falo pelos estudos, mas pela experiência prática também. Maravilhosa essa conversa com o Dr. Luiz. Eu quero agradecer mais uma vez, Dr. Luiz, aqui pela sua presença, pela sua dedicação em explicar tintim por tintim para a gente. Não faz diferença? Agora você vai escolher o que vai comer agora no jantar, no lanche da noite, Dr. Luiz, de maneira mais criteriosa. Porque você não quer alimentar uma doença que vai roubar a sua paz, a sua energia, o seu vigor para brincar com os netos, para fazer aquele curso que eu tanto quero, para viajar, né? Aquela viagem da aposentadoria. Você pode viver melhor e é o plano de Deus para a sua vida. Dr. Luiz, tem gente querendo falar com você, eu vou mandar lá para a Sou Saúde, porque o nosso tempo aqui hoje, infelizmente, já passou. Vamos divulgar as redes aqui? Vai ser um prazer receber lá na Sou Saúde. Se você gosta do Instagram, @SOW-Saúde. Se você prefere o YouTube, youtube.com/SOW-Saúde. Manda uma mensagem para a gente, que a gente vai adorar conversar com você. Que Deus te abençoe, continue abençoando o seu ministério, Dr. Luiz, e que Deus abençoe você aí também em casa, fazendo as melhores escolhas para a sua vida.
A gente vai para um rápido intervalo. É o tempo de você colocar a sua meia ou então estender aí o tapete, um tapete bom, ou fazer no chão mesmo, tá calor, né? Aproveita, pé no chão, vai ter treino de equilíbrio aqui e Tânia Santos vai fazer você se mexer. Levanta desse sofá, levanta dessa cadeira. Ainda hoje tem receita boa por aqui, é girassol de melão com creme de chocolate. Olha que linda! Ficou linda essa receita, a gente te ensina ela daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde.